A Dama do Lago, de Raymond Chandler. Publicado pela primeira vez em 1943, A Dama do Lago foi o quarto romance do escritor americano de literatura policial Raymond Chandler. Ele havia estreado no romance em 1939 com O Sono Eterno, mas já vinha escrevendo, testando a sua escrita através dos contos e novelas que ele publicou em várias revistas de tipo barato, as chamadas pulp, durante a década de 30. Em A Dama do Lago, a gente tem, como nos outros romances do autor, um enredo labiríntico. Você tem o seu detetive mais famoso, o Philip Marlowe, contratado para descobrir o que aconteceu com a esposa de um industrial que trabalha numa indústria de perfumes, né? Um empresário. E à medida que a história vai andando, como costuma acontecer nas histórias do Marlowe, a trama fica cada vez mais intrincada e você tem crimes do passado, crimes do presente, suspeitas, situações que aparentemente, investigações aparentemente que não têm a ver uma com a outra, mas que acabam tendo. E para quem já leu outros romances do Chandler, isso é bastante comum. Os críticos costumam chamar os seus enredos, as suas tramas de labirínticas, por causa dessas várias direções que a história vai tomando. Uma das explicações possíveis de por que isso acontece, por que o Chandler escrevia assim, era o fato de que ele frequentemente aproveitava o enredo de 2 ou 3 contos nos quais ele havia trabalhado, nos quais ele havia se exercitado, né, para aprender a escrever, quando escrevia alguns dos seus romances. Adeus Minha Adorada acontece isso, e A Dama do Lago também, e parece, eu vi em algum lugar que também acontece isso com O Sono Eterno, seu primeiro romance. Então, a gente tem o Chandler reunindo a trama, o enredo, os personagens de 2 ou 3 contos, e misturando os elementos, reescrevendo cenas, reescrevendo até o caráter de alguns personagens que se modifica quando saem do conto e entram no romance. Eu digo isso porque eu andei lendo alguns dos contos que deram origem aos seus romances. E aí a gente tem esse enredo assim que parece inchado, né? Que parece que tem coisa demais acontecendo, personagem demais e subtramas em excesso. Mas no fim dá tudo certo. A Dama do Lago, inclusive, eu considero uma proeza do escritor, porque sem um livro que ele escreveu, um romance que ele escreveu cerca de 10 anos depois, O Longo Adeus, que já tem vídeo no canal, vou deixar o link embaixo. Você chega a um momento da leitura, né? O leitor chega a um momento da leitura de O Longo Adeus, apesar dele ser um romance maravilhoso, que tem alguns momentos em que ele fica assim, confuso, né? Que o leitor fica um pouco confuso de tanta trama, de tanta subtrama, de tanto personagem, de tanta referência a personagem que apareceu lá atrás na trama. Aqui isso não acontece. Você tem essa trama labiríntica, né, esse enredo intrincado, complicado, tão marca do Chandler, mas eu não me senti confusa em nenhum momento. E eu achei isso uma proeza do autor. Porque você tem aqui, na origem, 3 contos ou novelas que o Chandler usou. Um conto chamado A Dama do Lago, que eu ainda não li. Um conto chamado Não Há Crime nas Montanhas, que eu já li e é muito bom. E um conto chamado Bay City Blues, que eu também já li e também é bom. E aí ele misturou tudo isso e fez A Dama do Lago. Como nos outros romances do autor, o seu detetive é o protagonista Philip Marlowe, é ele quem narra, é uma narrativa em primeira pessoa. Você tem um ritmo vertiginoso, acontece coisa o tempo todo. Eu marcava durante a leitura que eu ia parar quando chegasse no final daquele capítulo, mas aí quando eu chegava no final do capítulo eu pensava, não, dá para ler mais um pouquinho. E assim eu li o romance em 2 dias, tendo 245 páginas nesta edição, além dos apêndices deliciosos que essa edição acrescenta na parte final, com textos de cartas que o Chandler escreveu para conhecidos seus, e também, inclusive, uma lista de apontamentos que ele fez e que só foi publicada após a morte dele, de como deve ser um romance policial.
algumas coisas aqui estão realmente aplicadas. Por exemplo, o Chandler, assim como outros bons escritores de romances policiais, defendia o jogo limpo. Em A Dama do Lago, o Chandler põe isso em execução. Você tem as pistas atravessando a narrativa do romance, e eu realmente cheguei no final com duas suspeitas, e as minhas duas suspeitas estavam corretas, sobre a identidade de um personagem e sobre quem havia cometido um dos determinados crimes, porque tem vários aqui, tanto do presente quanto do passado. E eu me lembrei de algumas observações que o autor vai fazendo, né, na voz do Marlowe, sobre certas situações e sobre certos personagens, logo nos primeiros capítulos do romance. Então, é um jogo limpo em A Dama do Lago. Se você prestar atenção, se o leitor prestar atenção, ele consegue descobrir, se não a trama toda, a maior parte. Uma outra coisa é destacar mais uma vez o uso que o Chandler faz das metáforas, né, na sua narrativa em primeira pessoa. Ele tem muitas metáforas incomuns e frequentemente engraçadas. Também achei, como eu havia lido o Longo Adeus esses dias, que é um romance que ele escreveu cerca de 10 anos depois desse, que aqui a gente não sente aquele tom melancólico que é tão presente, apesar de ser um romance bacana, bonito, em O Longo Adeus. Talvez porque, apesar da ação aqui se passar na época da guerra, o romance se passa em 1943 e foi o ano em que ele foi publicado, quando os Estados Unidos já estavam em guerra. Você não tem, talvez, os problemas pessoais do autor, porque na época de Longo Adeus, a esposa do Chandler estava muito doente e ela vai morrer no ano seguinte à publicação daquele romance. Talvez por isso aqui a gente não sinta essa melancolia. Você tem ação, você tem observações do Marlowe sobre a natureza humana, como quem não quer nada, porque ele não é de fazer discursos, não é esse tipo de personagem. Você tem essa trama intrincada, você tem essas surpresas, você tem as pistas ao longo do texto, você tem esse ritmo maravilhoso como deve ter um bom romance policial, mas não é melancólico. Ainda que tenha uma última frase de bastante impacto.